O que é grande demais para poder ter e não pode quebrar, não pode ser privado. Ou seja, a própria juventude está pedindo nas ruas já, e isso é um fenômeno completamente novo, a nacionalização dos bancos. O que está na agenda do próximo fim de semana? Bom, está na agenda uma intervenção na escala daquela que o governo norte-americano fez em 2008, primeiro com o Bush filho e depois com o Obama, final do mandato do Bush, início do mandato do Obama, que foi a intervenção que salvou o Citibank. O Citibank ia quebrar, como Lehman Brothers, e foi diante da ameaça da quebradeira do Citibank. O Citibank quebrar é mais ou menos como a antessala do fim do capitalismo. Porque depois do Citibank quebrar, o que sobra? A General Electric. Vocês sabem que é uma aposta entre os marxistas do mundo todo que o dia que a General Electric quebrar é porque a Revolução Mundial chegou a hora da Revolução Mundial. Bom, o Citibank mais ou menos, está para o sistema financeiro como a General Electric está para o sistema produtivo do capitalismo. E o Citibank foi salvo em extremis junto com a General Motors por uma intervenção poderosíssima do governo norte-americano, que transformou em dívida pública a compra das ações destas duas grandes companhias. É disso que se trata, em primeiro lugar, a recapitalização dos bancos europeus. É preciso uma intervenção maciça. Isso significa fazer dívida pública e significa que as margens do endividamento público, tanto da França como da Alemanha, têm que aumentar. Segundo, eles estão discutindo fazer a securitização da dívida grega, que é mais ou menos o seguinte: eles lançam um pouco como o plano Brady fez com a dívida externa brasileira há 20 anos atrás. Os mais veteranos aqui recordam-se. O Brasil quebrou no início da década de 80, quando dispararam as taxas de juros no mercado norte-americano. Volcker era, naquele momento, o Reagan, o presidente do Fed, do Banco Central norte-americano. As taxas que rolavam a dívida externa brasileira, que era uma dívida pós-fixada, pularam de 7% ao ano para 21% ao ano. O México quebrou em 82, o Brasil quebrou logo na sequência em 83. E passamos 10 anos com o pesadelo da dívida externa, como uma espécie de garrote, uma espécie de forca no pescoço, na garganta da nação brasileira. O plano Brady foi um alongamento da dívida externa brasileira, negociado em 93, já durante o governo Itamar, e que permitiu, com o alongamento da dívida, um tempo para se conseguir estabilizar a moeda brasileira e ter um certo controle sobre o que era uma superinflação completa delirante. Bom, a securitização da dívida grega significa garantir que os portadores dos títulos gregos podem trocar os títulos da dívida grega, ou da dívida portuguesa ou da dívida espanhola, por títulos de um novo papel, que será uma dívida pública europeia. Uma dívida pública, são os eurobonds. Seriam esta convertibilidade, é uma palavra um pouco pesada, né? Convertibilidade significa que seria possível converter títulos das dívidas nacionais dos Estados que se suspeita que não vão poder honrar a rolagem de juros por títulos europeus que seriam garantidos pelo Banco Central Alemão. Evidentemente, significa que a Alemanha tem que carregar sobre os ombros a responsabilidade de rolar os juros das dívidas grega, portuguesa, espanhola, italiana, francesa diante dos credores. E, finalmente, a ideia do Fundo de Estabilização, que está calculado em 450 milhões de euros. Alguns analistas falam que é um fundo de pernas curtas, que seriam necessários 3 trilhões de euros. 3 trilhões de euros como um fundo de estabilização para fazer uma operação de socorro na emergência de um default ou de uma inadimplência. Portanto, estamos falando de medidas, este arsenal de medidas, as 3, que não têm precedentes na história do capitalismo. Não tem precedentes, nunca foi feito nada parecido a isto na história do capitalismo. São medidas, portanto, não só, digamos, inéditas, mas quase insólitas. E terão, evidentemente, um custo gigantesco. Para encerrar, uma única observação, 2 observações rápidas. Qual é a dinâmica desses acontecimentos? Primeiro, o que nós estamos assistindo é uma manifestação daquilo que, no marxismo revolucionário, do marxismo clássico, se chamou a tendência ao colapso do capitalismo. Ou seja, o capitalismo ele tem no seu movimento de rotação, esse metabolismo interno, essa pulsação do coração do capitalismo, ele tem conseguido superar as suas crises com um recurso fundamental,
aquilo que Marx chamava as contratendências, aquela tendência ao colapso, existiam contratendências. E a forma como o capitalismo, ao longo dos últimos 150 anos, superou todas as suas crises foi criando um problema maior, mas jogando para frente. É chamada fuga em frente. Você não resolve o problema. Por quê? Porque o custo dessas medidas, se elas finalmente vierem a ser aprovadas no próximo fim de semana, é que se consegue impedir nos próximos 3 meses a crise grega, mas daqui a 3 anos nós não temos o perigo de uma moratória grega, temos o perigo de uma moratória de toda a União Europeia. E então, o que era uma crise muito grave num país periférico, dentro da União Europeia, se transformará numa crise quase sem saída dentro do coração do sistema. Evidentemente, nós sabemos, não há crises econômicas sem saída pelo capitalismo. Enquanto os povos do mundo estiverem dispostos a suportar os sacrifícios que são necessários para garantir a reprodução do capitalismo, o capitalismo não cai de madura, ele não tem morte natural. Mas o custo que ele impor, a sobrevivência do capitalismo está assumindo formas que exigem da sociedade um custo cada vez mais elevado. E, portanto, o preço que será necessário para a economia mundial e para a sociedade, enfim, para as nações e para o povo de todos os países do mundo, o custo que será necessário para a superação desta crise vai ser terrível, e é a antessala de uma crise mais terrível que, inexoravelmente, virá adiante. Isso significa, esta tendência ao colapso, mediada pelas contratendências, significa que nós estamos vendo algo que antes líamos nos livros, mas que agora não é só literatura. O que nós estamos vendo diante de nós são os limites históricos do sistema. O capitalismo, como qualquer sistema, tem limites históricos. Tem obstáculos. E os obstáculos vão ficando cada vez maiores, cada vez mais poderosos. E o preço que a vida civilizada tem que pagar pela sobrevivência do sistema é cada vez mais elevado. Termino repetindo a ideia que apresentei um minuto atrás: não há, evidentemente, morte natural. O sistema não morre sozinho. É necessário que os sujeitos sociais, é necessário que a classe trabalhadora, que a juventude sejam capazes de construir mobilizações que unam seus povos, que ganhem a maioria das nações, a maioria da Grécia, a maioria de Portugal, a maioria do Estado espanhol, a maioria da Itália, para dizer não, para dizer basta. Temos o direito ao emprego, temos o direito à educação, temos o direito à moradia, temos o direito a uma vida melhor. Dizer basta passa por várias etapas. Os gregos estão fazendo uma parte desse movimento, estão fazendo a greve geral, pressionam o governo grego, mas não o derrubam, porque não sabem exatamente o que colocar no lugar. É uma classe trabalhadora que, depois de meio século de relativa prosperidade, meio século de relativo pleno emprego, meio século de relativa extinção de direitos sociais, vê de repente desabar sobre os seus ombros um pesadelo, está ainda aturdida e começa a lutar, mas parte de níveis de organização de consciência muito moleculares, mas colocou em movimento. Se colocou em movimento um dos proletariados mais poderosos do mundo, certamente aquele que tem maior tradição histórica. E a tradição histórica também conta. Os gregos já viveram uma guerra civil. Os italianos já viveram uma guerra civil. Os espanhóis já viveram uma guerra civil. A França já viveu uma guerra civil. Houve fascismo, houve nazismo, está na memória da geração anterior. Mas são sociedades que já foram comovidas, dilaceradas por intensos processos de luta de classes, por situações revolucionárias extraordinárias. E, portanto, nós temos, ao mesmo tempo, o privilégio e o desafio de viver tempos perigosos, mas tempos interessantes. É isso, muito obrigado.